A TV Globo teve acesso aos depoimentos gravados em vídeo do doleiro Lúcio Funaro, preso pela Lava Jato e apontado como operador financeiro do PMDB. Ele citou nomes de parlamentares do partido e do presidente Michel Temer no esquema de corrupção. São vários casos de corrupção relatados ao longo de mais de 13 horas de depoimentos gravados em áudio e vídeo. Até hoje só tinham vindo a público depoimentos transcritos. Agora, nos vídeos, o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB, conta mais detalhes de episódios que foram usados para embasar a denúncia feita contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Um deles foi a compra do silêncio do doleiro. Funaro conta como o empresário Joesley Batista monitorava o seu ânimo constantemente. Nesse ponto, Funaro lê o depoimento que já tinha dado anteriormente. Joesley e seu advogado Francisco de Assis propuseram ao depoente fazer um contrato guarda-chuva a fim de dar aparência de legalidade aos negócios já efetuados entre o depoente e Joesley e ao saldo credor que o depoente possuía junto às empresas do grupo JBS. E por outro lado, Joesley também se sentia seguro no sentido que o depoente não iria tomar nenhuma medida contra os interesses dele e de seu grupo, como eu já disse. Que o depoente sabia que Joesley monitorava o ânimo do depoente em cumprir o pacto de silêncio e fidelidade através de contatos com a esposa do depoente, que é amiga da esposa de Joesley, e de seus familiares, que também eram amigos da esposa do depoente. Que esse monitoramento do ânimo do depoente também era feito por Francisco de Assis, junto à irmã do depoente, quando essa ia à sede da JBS receber os pagamentos mensais. Funaro disse que mandou um recado para Joesley Batista com ameaças de retaliação caso os pagamentos fossem interrompidos, inclusive ameaçando delatar o presidente Michel Temer. Que foi informado por sua advogada que sua irmã Roberta confirmou que levou a Francisco de Assis outro recado dentro de uma caneta Bic no intuito de tranquilizar Joesley e Francisco quanto ao compromisso firmado entre o depoente e Joesley. Que caso os pagamentos fossem suspensos, o depoente iria estourar Joesley, ou seja, iria executar os títulos de crédito que tinha contra ele. Que certamente o ânimo do depoente em delatar Joesley também aumentaria significativamente. Que, contudo, a opção da delação incriminaria não só Joesley, mas também uma série de pessoas, dentre elas Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Gabriel Chalita, Henrique Constantino, Michel Temer, de forma tangencial, dentre outros que fizeram negócios com o depoente. Em outro momento, o procurador pergunta a Funaro o que ele quis dizer com estourar Joesley e incriminar uma série de pessoas. E Funaro volta a citar o presidente Temer, entre outros. Eu podia tomar duas atitudes. Então, eu tinha duas estratégias para adotar. Ou fazer uma primeira estratégia de executar ele na justiça e ver se ele recuava. Falar, não, vou voltar à normalidade e continuamos amigos. Ou executar na justiça, receber meu dinheiro e na sequência fazer a delação. Ou então, a terceira opção seria fazer a delação e a execução tudo junto. Tá. E aí você colocou aqui que você falou dessas três opções, só que você falou que a opção da delação ela teria um outro efeito. Eu nunca ia poder fazer um depoimento restrito a só a família Batista, ao sobrinho deles, a todas essas pessoas. Eu teria que fazer um depoimento e qualquer procurador que eu sentasse, qual é a primeira coisa que o procurador ia falar? Tá bom, você já acabou de falar da família Batista, agora vamos passar para o próximo capítulo. Que aí ia envolver Gedel, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, várias outras pessoas que eu não queria envolver
até porque eram amigas minhas e eu tinha uma boa convivência com elas até aqueles momentos e eles não eram o culpado da situação. Se tivesse alguém que ia ser culpado da situação da sessão de parar o pagamento, era o Joesley, porque ele tinha a responsabilidade de fazer o pagamento, porque ele recebeu e devia o dinheiro efetivamente para mim. Então, queria que você repetisse só as pessoas que você falou que poderiam estar no seu depoimento por escrito. Ver se você confirma essas pessoas que você mencionou. Gedel, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, deixa eu ver quem mais. Michel Temer, daria um efeito em cascata, né? Porque o que eu ia ter que falar de tudo como eu estou falando aqui agora. Funaro relata que o ex-ministro Gedel Vieira Lima também ligava para a esposa dele para saber se ele tinha intenção de fazer delação premiada. Funaro, que estava preso e já negociava uma delação, orientou a esposa a continuar atendendo Gedel. Ela tinha medo de estar ela sendo monitorada ou ele sendo monitorado. Poderia configurar isso aí, obstrução de justiça. E ela falou, acho que eu vou parar de atender ele. E aí eu falei, não pare de atender, porque senão aí ele vai achar que com certeza eu estou fazendo delação. Mas eu queria parar de atender os telefonemas. E eu instruí para não parar, que era para continuar atendendo normalmente. Isso aí não imputaria em obstrução de justiça, porque eles não tinham nenhum tipo de assunto, nenhuma conversa que ela pudesse ser implicada nesse tipo de assunto, mas para mim era como se ele estivesse querendo saber o que você está fazendo, não sei o quê, porque eu tinha noção, eu tinha um contexto amplo, ela tinha um contexto então, só para entender, local, entendeu? Depois que Gedel deixou o governo, Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu em março deste ano. Na conversa, Joesley disse a Temer que zerou suas pendências com Eduardo Cunha e assim o tirou da frente. Segundo a Procuradoria-Geral da República, nesse momento, Joesley também informa sobre os pagamentos a Lúcio Funaro. Joesley diz que está bem com Cunha e ouve do presidente Temer a frase: "Tem que manter isso, viu?" O doleiro contou que atuou em várias operações de entrega de dinheiro para políticos como Henrique Eduardo Alves, que foi ministro de Temer, e disse que também sabia que dinheiro chegava às mãos de Michel Temer através de um operador de Eduardo Cunha, Altair Alves Silva. No caso do Henrique, eu não tinha problema nenhum em receber os funcionários dele dentro do meu escritório. Assim como eu tenho certeza que parte do dinheiro que era repassado com o Eduardo Cunha capitaneava em todos esses esquemas que ele tinha, ele dava um percentual também para o Michel Temer. Eu nunca cheguei a entregar, mas o Altair deve ter entregado assim, antes de chegar no algumas vezes. Nesse depoimento, o procurador insiste em busca de mais detalhes. Você sabia que Michel, você mencionou que sabia que Michel Temer também recebia propina, por quê? Porque o que acontecia? O Altair às vezes comentava. O que ele comentava? Que tinha que entregar um dinheiro para o Michel. O escritório do Michel é atrás do meu escritório, entendeu? Funaro também dá mais detalhes sobre o esquema de corrupção montado na Caixa Econômica Federal e cita a divisão feita com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e com o ex-deputado Eduardo Cunha. O senhor pagou integralmente a parte do Cunha e ele... Como é que chegava a parte do Gedel? Aí era 60%, 65% para o Gedel, dependendo da operação, e o resto eu e o Cunha meiavam no meio, ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto ficava para mim, dependia da operação e da necessidade de caixa que ele tinha. O doleiro Lúcio Funaro também deu detalhes de como o ex-deputado Eduardo Cunha atuou a pedido de Michel Temer para beneficiar empresas do setor portuário. Uma medida provisória criou novas regras para o setor e hoje há um inquérito sobre esse assunto em andamento no Supremo Tribunal Federal. Essa MP foi feita para uma reforma do setor portuário e ela ia trazer um grande prejuízo para o Grupo Libra, que é um grupo aliado de Cunha,
e, por consequência, de Michel Temer, porque é um dos doadores, dos grandes doadores das campanhas do Michel Temer. E o Eduardo me narrou que, na época, o Michel pediu a ele, tem que fazer isso, cuidar disso, para que o negócio não saísse do controle. Eduardo Cunha conseguiu beneficiar o Grupo Libra, segundo o relato de Funaro. E o que acontecia? Pela definição dessa MP, o Grupo Libra não ia poder renovar mais as suas concessões portuárias. Por quê? Ele tinha vários débitos fiscais inscritos em dívida ativa. E o que o Eduardo Cunha fez? Pôs dentro dessa MP uma cláusula que empresas que possuíam dívida ativa inscrita poderiam renovar seus contratos no setor portuário, desde que ajuizassem arbitragem para discutir esse débito tributário. Lúcio Funaro disse que o esquema comprava parlamentares no Congresso para aprovar leis que beneficiariam empresas. Ele explicou a atuação do ex-deputado Eduardo Cunha e também como era feito o pagamento de propinas ao Partido Progressista envolvendo a Caixa Econômica Federal. Na distribuição de espaço no governo a partidos políticos aliados do presidente Michel Temer, o PP, Partido Progressista, indicou e conseguiu levar Gilberto Occhi para a presidência da Caixa Econômica, uma função nova. Mas o doleiro Lúcio Funaro contou na delação que quando Occhi era vice-presidente da área de governo, ainda no governo Dilma, já desviava recursos de financiamentos para o PP. Disse que foi informado por um empresário que Occhi tinha até uma meta de repasse de propina para cumprir. Sabia até que tinha uma meta do Gilberto Occhi de produzir por mês um valor X por mês para ser distribuído entre os membros do PT. Não sei para quais membros, mas ele tinha essa meta. Quanto que era? Não sei também o valor, mas ele tinha uma meta. Qualquer verba da Caixa para sair que fosse referente, BNDES, FNDO, FCO, tudo quanto é verba que vem do governo, era obrigado a passar na diretoria dele. Finor, tudo tinha que passar na vice-presidência dele. E ele tinha uma meta para cumprir lá, que eu não sei de quanto era a meta que o pessoal exigia. Meta de valores ilícitos. De propina. Funaro deu mais detalhes do esquema para desviar dinheiro da Caixa. Falou da parceria com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Com o dinheiro que conseguia de propina via liberação de recursos do FI e FGTS, o doleiro disse que chegou a montar uma espécie de conta corrente com Cunha. Eu diria, então, que tem uma conta corrente interna com Cunha? É correto afirmar isso? Tem uma conta corrente interna. Tem uma conta corrente com ele, não oficial, desde 2003. De acordo com Funaro, a prática de Cunha de comprar parlamentares começou nessa época, em 2003, quando ele se elegeu pela primeira vez para a Câmara. E o esquema se fortaleceu a partir de 2009, quando o deputado já tinha ocupado cargos de destaque na Câmara e na bancada do PMDB. Funaro explicou aos procuradores como era a atuação dos caciques do partido para conseguir dinheiro ilícito na negociação de medidas provisórias encaminhadas ao Congresso. Era comum a bancada negociar dentro da Câmara e do Senado pagamentos, propinas em troca de aprovações, enfim, de qualquer medida legislativa? Era um fato que acontecia. Certo. Essa parte operacional era negociada por quem na Câmara? Normalmente, quem tinha o poder mais influência dentro da Câmara para esse tipo de negociação era o deputado Eduardo Cunha. E no Senado? Quem tinha esse poder no Senado? Quem fazia interface com ele no Senado era o senador Romero Jucá. Em vários trechos, Funaro citou como a empresa JBS de Joesley Batista liberou dinheiro para o grupo de Cunha. Disse que na campanha eleitoral de 2014, a empresa repassou cerca de 30 milhões de reais que foram distribuídos por Eduardo Cunha para eleger deputados que depois o ajudariam a ganhar a eleição para a presidência da Câmara. Em outro momento, citou que Joesley e Cunha conseguiram indicar o então deputado Antônio Andrade, do PMDB de Minas, para o Ministério da Agricultura, para que atendesse demandas de Joesley.
Foi no governo Dilma. De acordo com o Funaro, o grupo indicou o ministro e mais 2 funcionários para o ministério. Em troca, segundo o Funaro, o esquema beneficiou as empresas de Joesley com pelo menos 2 medidas: a proibição da venda de despojos de boi por pequenos frigoríficos e de um remédio para parasitas, a ivermectina. Qual foi a contrapartida do ministro? O que ele solicitou como propina? Ele recebeu, no caso da ivermectina, 3 milhões de reais e no caso do despojo, 1,5 milhão de reais. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha divulgou nota em que ele desmente com veemência o conteúdo da delação e desafia o doleiro Lúcio Funaro a provar as acusações. O senador Romero Jucá, do PMDB, afirmou que a palavra do delator tem que ser vista com todas as ressalvas, porque é um nada jurídico. O PMDB afirmou que delações estão sendo feitas sem que haja nenhuma comprovação e que acredita que a justiça irá reconhecer que elas são inócuas. A JF disse em nota que nem sempre era possível saber a forma como Lúcio Funaro operava com os políticos, mas considera que a colaboração do grupo foi completa e detalhada, sem omissões. Informou que os colaboradores continuam à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Gilberto Ock desmentiu veementemente o que foi dito por Lúcio Funaro. Afirmou que nunca pediu nada a ninguém e que sua carreira sempre foi pautada pelo respeito à ética e à lei. A Caixa Econômica Federal informou que está em contato permanente com as autoridades, prestando irrestrita colaboração com as investigações. Nós não tivemos resposta do Partido Progressista nem do ex-ministro da Agricultura, Antônio Andrade. O Grupo Libra declarou que repudia veementemente as ilações de Funaro. Disse que a medida beneficiou todo o setor e que Funaro cita o nome do grupo sem uma única prova ou indício. Gabriel Chalita disse que saiu do PMDB há 2 anos e nunca teve relação com Lúcio Funaro. Disse ainda que os recursos para sua campanha foram de responsabilidade do partido. Henrique Constantino disse que segue colaborando com as autoridades para total esclarecimento dos fatos. Os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos localizar o operador Altair Alves.